Deus, queridos Pai Senhor, amém? Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 20. Está escrito assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, em nome de Jesus, sua palavra foi lida, e eu rogo que o Senhor ilumine minha mente, aqueça meu coração, e fale com a sua igreja. Usa-me como tu queres nesta noite, para falar com o seu povo neste lugar. Esta é minha oração, assim eu rogo. Amém e amém. Pode retomar teu assento. Sempre um prazer estar com os irmãos, para juntos cultuarmos ao Senhor. Obrigado, pastora Benício, pelo convite generoso de sempre, conosco, com o nosso ministério. Deus em Cristo continue abençoando. Saudar aqui os ministros presentes também, com a paz do Senhor. E dizer que é uma alegria imensa sempre poder estar com os irmãos. Eu quero pensar com os irmãos em alguns minutos sobre talvez aquela que pode ser a maior promessa que nós podemos ter ao longo da nossa jornada até a eternidade aqui na Terra. Vivemos um tempo de muitas incertezas. Nós estamos começando o ano 2021 e em meio a uma pandemia, e não temos muitas certezas e muitas garantias. Primeiro, porque quando se pensa em futuro, nunca falamos de algo que é concreto, é sempre algo abstrato, é sempre em possibilidades, é sempre em sonho, em projeto, em planejamento. Nunca, talvez alguém deveria dizer, embora quem diga 2021 vai ser isso. Se alguém dizer isso com tanta certeza, ou é porque Deus falou com ele, ou é por fé, mas não é algo concreto, porque é o futuro. O futuro a gente sempre fala em que a gente crê que pode ser, a gente espera que seja, a gente ora para que seja, mas não temos certezas, não temos garantias. E se o futuro em dias normais, em tempos normais, já é abstrato, sem grandes convicções, imagina em um tempo como este de pandemia, em que a gente não sabe se vamos viver um outro lockdown ou não. Por exemplo, recentemente ouvimos a notícia da vacina, que maravilha isso. Mas há pouquinho eu estava lendo que em São Paulo, vemos chegando a vacina, estavam pensando em colocar o estado na cor vermelha, que é um pouquinho mais restrita. A gente olha para as notícias e quando vem alguma coisa boa, tende a vir alguma outra ruim. E parece que a gente não tem nada assim tão convicto. Talvez aquilo que diz Zygmunt Bauman faz muito sentido em termos de monetariedade líquida. A ideia de que as relações, a produção, a economia são líquidas, não são duras, fixas, são muito leves, são muito inseguras, são muito podem fugir da palma da mão com muita facilidade. E a gente não tem certezas, garantias do governo, da saúde, da economia, da produção, e às vezes nem mesmo do nosso emprego. A gente não sabe o que nos espera nos próximos meses de 2021. Nós não sabemos como será fevereiro, não sabemos como será junho, não sabemos como será dezembro. 2020, quando começou o ano, começamos na expectativa, e devemos de fato começar assim, planejando, sonhando, desejando, começando a organizar as coisas.
Mas nós não sabíamos que viveríamos uma pandemia como a que vivemos o ano passado e ainda este ano. E nós também ainda não sabemos como as coisas podem acontecer. Nós não sabemos de muitas coisas. Nós só sabemos que temos uma pandemia, que coisas podem piorar, que a politicagem pode acontecer, os homens podem começar a brigar entre eles e inventar uma série de coisas. Sabemos que pode ter roubo e piorar a situação. Sabemos, por exemplo, que as coisas podem ir de mal a pior. E tomara que não. Mas isso é uma verdade. E a pergunta que eu me fiz diante desse cenário é: puxa, como é que a gente vive um tempo assim? Como é que a gente enfrenta um ano que está na frente da gente e não temos nada certo, não temos convicções, e nós temos a mania de estar no controle, de querer saber fazer as coisas, de querer comandar, dizer não, vai ser aqui, vai para lá, vai ser aqui, e tudo sair como nós queríamos e planejamos, e a gente está quase que sem saber como fazer de fato. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente enfrenta aquilo que está à nossa frente? Uma jornada em que a gente não sabe os muros que podemos levar se marchamos, em que a gente está quase que batendo no escuro, porque não vemos nada de garantia. Essa pergunta me levou a uma outra pergunta. Alguém na Bíblia já viveu um tempo como o nosso? Não necessariamente um tempo de pandemia, mas um tempo de incerteza, um tempo de nada garantido, um tempo em que eles olhassem para o futuro, ou para os próximos dias, ou para a jornada, e não tivessem nada no controle, e não pudessem esperar nada de pessoas, ou então da vida externa, ou do governo, ou da economia, ou até mesmo da saúde. Será que na Escritura alguém já viveu um tempo em que o que ele tinha de certeza é que ele poderia encontrar ameaças, perigos, desafios? E então, lendo a Bíblia, encontrei algumas pessoas, descobri que muita gente tiveram tempos como esse. Exemplo de Abraão, que estava no meio da sua parentela, e diz a palavra que Deus vem e diz: deixa sua parentela, sai de sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão vive num contexto de segurança, de comodidade, com tranquilidade, com os seus parentes, e Deus quer levá-lo a uma terra que ele não conhece. Vai começar uma jornada que ele não sabe o caminho. Vai começar uma jornada num local que ele nunca esteve. Vai ter que enfrentar uma jornada que ele não sabe o que ele espera pela frente. Ele não sabe o que pode acontecer, se ele vai conseguir enfrentar os inimigos, se vão ter adversários ou não. Ele não sabe como será a jornada. E Deus diz: faça isso. Se encontra Moisés, que não tinha segurança para ir ter com Faraó, que era poderoso, do império que dominava o mundo da época, e ele tinha que ir lá e enfrentar Faraó, libertar Israel. E Moisés, um pastor de ovelha, que conhecia o poder bélico dos egípcios, vai ter que enfrentar Faraó. Ele sabia que ele poderia sofrer muitas represálias, se enfrentar um exército poderoso, correr perigos. Josué, você vai ter que levar Israel até Canaã, vai ter que lutar contra homens e nações como Jericó, vai ter que enfrentar muitos governos, muitos exércitos, e você vai ter que ir. Mas eu sou o empregado de Moisés, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou enfrentar os inimigos com um povo que está comigo, que não é povo de guerra, é um povo que é escravo? Como? Gideão, você vai ter que libertar Israel dos midianitas. O menor da família, minha família, a menor da cidade, minha cidade, a menor do estado, meu estado, o menor do país. Como que eu vou conseguir enfrentar os midianitas? Eu vou morrer.
Aí vem os apóstolos. Jesus ressuscita e diz para eles: vocês vão ir pelo mundo e vão pregar o meu evangelho e vão ensinar muitas pessoas a guardarem tudo o que eu vos ensinei. E quando você lê os evangelhos, Jesus demonstra que os seus discípulos iriam pelo mundo como se fossem ovelhas enviadas no meio de lobos. E aí vem a pergunta: se eles são ovelhas e vão ter que ensinar e pregar o evangelho para os lobos, não correm perigo? Não vão ser mortos? Os lobos não vão partir para cima? Os lobos não vão acabar com eles? Se eles têm que ir pelo mundo, e eles sendo homens simples, de uma nação simples, uma nação bem inferior, quando pensamos no Império Romano, sem patrocínio humano, sem família que podia ter algum contato poderoso para que eles vão e sejam bem tratados, como é que eles vão ir enfrentar os lobos e pregar o evangelho? E mesmo Jesus, sabendo disso, os manda ir. É interessante que todos esses homens que eu citei, mesmo sem garantias e certezas externas, sem garantia de que eles tinham capacidade humana e o que eles tinham que fazer, como eles estão caminhando, era algo seguro, todos eles foram, todos eles enfrentaram. Abraão deixou sua parentela e enfrentou a jornada desconhecida. Moisés foi ter com Faraó. Gideão levou Israel. Josué levou Israel. Gideão venceu os midianitas. Os apóstolos foram pelo mundo e pregaram o evangelho. E nós estamos aqui por causa do trabalho que eles começaram. Aí vem a pergunta: como é que esses homens conseguiram caminhar e enfrentar um tempo de incerteza? Como é que esses homens se preparam a enfrentar uma jornada desconhecida, sem saber o que poderia acontecer com eles, sem saber se eles poderiam caminhar e não serem atacados? Como é que eles conseguiram ir, mesmo sabendo dos perigos que podiam correr? Sabe como? E sabe por quê? Porque todos eles tinham uma única convicção. E essa é a minha mensagem. Uma convicção indispensável. Em dias de nada seguro, em tempos de nada garantido, em tempos em que externamente não temos seguranças, não temos garantias, não temos convicções tão firmadas sobre o que pode acontecer, existe uma convicção que a gente não pode perder. Existe uma convicção que é indispensável em tempos como esse. Qual é? Todos esses homens tinham uma convicção. Todos esses homens garantiram uma única certeza. Qual? De que Deus estava com eles. Abraão deixou sua parentela para começar uma jornada desconhecida, para ir a uma terra desconhecida, porque ele tinha uma convicção: a jornada é desconhecida, a terra é desconhecida, mas Deus vai comigo nesta jornada. Moisés a mesma coisa. Faraó é poderoso, eu sou um gago, eu não tenho tanto poder assim. Faraó é tudo aquilo que ele é, mas eu vou ir porque eu tenho uma certeza: Deus vai comigo até o Egito. Josué a mesma coisa. Mesmo sabendo que Israel era um povo que não era de guerra, ele vai até Canaã, ele luta com os adversários. Por quê? Porque Deus o disse: fique tranquilo, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Gideão a mesma coisa. Disse: Deus, se és comigo, prova que és comigo. Eu só vou enfrentar os midianitas se eu tiver convicção, se o Senhor me provar que de fato é comigo. E Deus o provou. Depois que Deus prova para ele que era com ele, ele enfrenta os midianitas e vence os midianitas. O mesmo com os apóstolos. Vocês vão ir pelo mundo pregar o evangelho, enfrentarão muitos lobos, mas fiquem tranquilos, eu estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por que Pedro, que João, que André, que Filipe, que Natanael poderiam ir pelo mundo e enfrentar um mundo complexo? Porque todos eles tinham uma certeza: nós não somos poderosos, nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos quem encontraremos de fato, nós corremos risco de vida, mas nós temos uma certeza: o Senhor vai conosco. O Senhor estará presente. É isso que eu vim comunicá-los esta noite. Em um tempo como este, em um tempo com Covid-19, em um tempo de incertezas, em um tempo em que a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos meses, eu vim dizer-lhes, igreja do Senhor, tenhamos uma certeza: do dia 1 de janeiro ao 31 de dezembro, o Senhor estará conosco todos os dias, até que Ele venha, independentemente de como for o ano. Tenha uma certeza, tenha uma convicção: nós não estaremos só. Nós não caminhamos só, nós não estamos abandonados. O nosso Deus não é um Deus que está lá em cima e não intervém aqui, não. O nosso Deus, muito mais do que isso, Ele está presente todos os dias com a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Eu vim dizer-lhes que nós não estamos só, e se Ele está conosco, ainda que seja um tempo complexo, nós podemos caminhar, nós podemos avançar, nós podemos viver, porque Ele estará conosco todos os dias. Nos protegemos, usemos as máscaras, passe álcool em gel, evite aglomerações, se cuide o máximo, cumpra as leis. Se tiver que vacinar, que a gente vacine, mas não perca uma convicção do seu coração: eu não sei como será, eu não sei o que me espera, não sei o que vou enfrentar, mas eu vou caminhar porque eu tenho uma convicção: Ele está comigo, Ele vai comigo, Ele está presente, Ele prometeu a sua presença para nós. A maior promessa que a gente pode receber de Deus nesta caminhada até que Ele venha nos buscar é a presença dEle sobre nós continuamente, é Ele não nos deixar. É por isso que os apóstolos conseguiram ir pelo mundo. É por isso que os apóstolos conseguiram passar por Roma e muitas cidades do Império Romano, correndo risco, enfrentando adversários, porque todos eles tinham uma convicção: Jesus está conosco. Não deixe que o Covid, não deixe que as lutas, não deixe que as crises, não deixe que as incertezas roubem de você esta certeza. Se não tiver nenhuma certeza, nenhuma convicção, que no mínimo resta esta, que no mínimo a gente se apega nesta, de que Ele está presente, de que Ele está aqui, de que Ele vai conosco. E a pergunta que não se cala é, depois disso: que implicações temos de ter convicção de que Ele está conosco? Que o que Ele diz, Ele dizer que estaria conosco, implica em quê? Em muitas verdades, em muitas coisas. A primeira deles, quando Jesus diz: eu estarei convosco, Ele está simplesmente dizendo para ele, sabe o que? Olha, podem ir, não temam. Vão encontrar lobos? Vão. Mas mestre, se vamos encontrar lobos, como é que o Senhor quer que a gente vá? Podem ir. Por quê? Porque eu estarei convosco. Sabe o que quer dizer o quê? Não vão com medo, não vão desesperados, não vão aflitos, vão confiantes, vão com segurança, vão em paz, vão tranquilos. Por quê? Porque eu estou convosco. Se Jesus está conosco, primeiro nós podemos começar uma jornada seguros, confiantes,
sem grandes temores, não como todo mundo. Por quê? Porque apesar da jornada não ter muita segurança, nele estamos seguros, nele estamos descansados, porque nele seremos protegidos. É por isso que é muito frequente na Escritura você encontrar Deus dizer ao povo de Israel: não temam, não teme Israel. Mas como é que eu não vou temer, Senhor, se eu estou diante de um adversário? Como é que eu não vou temer, Senhor, se o inimigo é poderoso? Como é que eu não vou temer, Senhor, se o adversário é maior do que eu? E lá vem a resposta nos próprios textos. A razão para Deus dizer não temas, apesar do inimigo, é que Ele vai dizer: porque eu estou contigo. O inimigo é gigante, mas não tema. Por quê? Porque eu estou contigo. A gente não sabe como será este ano, mas não tema. Por quê? Porque Jesus estará conosco. A gente não sabe o que poderemos enfrentar, mas caminhe sem temor. Por quê? Porque Ele diz: eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. É como a expressão daquele pastor de ovelha, que também era ovelha, Davi. O Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar em fazem verde pasto, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. E o texto vai continuar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que Davi está dizendo, ele, como pastor de ovelhas, sabe que muitos pastores de ovelhas fazem o quê? Levam suas ovelhas em locais para comer e beber. E estes locais, alguns eram montanha, vale, montanha, vale. E nos vales, que tinha muitas das vezes muito mais comida e água, também havia perigo, também haviam riscos. E o Davi, como pastor, sabia que aquele vale que tinha alimentação, que tinha comida e água, era também perigoso. Só que o fato do pastor estar ali, a ovelha estaria segura. E ele vai dizer: eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, o Senhor, estás comigo. Sabe o que é? Tu, o meu pastor, estás comigo. Eu vim dizer-lhes que, ainda que 2021 possa ser para alguém um ano como um vale de sombra da morte, eu vim dizê-lo: passe por ele sem temor. Por quê? Porque o teu pastor vai passar com você, o teu pastor vai estar com você. Jesus, o sumo pastor, está conosco, e sua vara e seu cajado servirão de consolo para o nosso coração. Por isso, se Ele está conosco, podemos caminhar seguros, confiantes, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ir para a fornalha. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser queimados vivos. Mas diz a palavra que aqueles mortos andaram confiantes, convictos, sem temor, de que o Deus deles estava com ele, ainda que ele não os livrasse. Diz a palavra que na firmeza deles, na convicção deles, de que eles não estavam só, enquanto foram jogados na fornalha, o Deus que se faz presente estava lá naquele meio com eles, andando com eles, no meio deles. E os homens de longe, de fora, observaram e viram que ele estava lá. Para quê? Para livrar e guardar os seus servos. Por isso eu vim dizer-lhes: se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se passarmos pelas águas, as águas não nos submergirão, porque o Senhor estará conosco. Segunda implicação, que se Ele está conosco, não significa que nós não oscilaremos, porque é possível que a gente oscila, é possível que a gente às vezes se sinta fraco, é possível que a gente às vezes desanima um pouco, é possível que a gente se vê meio que abatido e desanimado, mas se Ele está conosco, nós temos algo garantido. O quê? Nós temos alguém que nos fortalece, nós temos alguém que nos fortalecerá.
Nós temos alguém que com sua graça seremos fortalecidos. O que é isso? Nós não suportaremos as possíveis pressões deste ano, porque somos dos melhores, os mais inteligentes, os mais bonitos, não, nós iremos poder suportar as possíveis pressões que podem surgir na caminhada por uma causa, porque temos alguém que nos fortalece, porque temos alguém que está presente e nos fortalecerá. Esta é a linguagem de Paulo, que vai dizer: em Jesus que me fortalece, eu posso todas as coisas. Quer dizer, ainda que seja um ano complicado, um ano de luta, um ano difícil, mas em Jesus que me fortalece, em Jesus que me capacita, em Jesus que me empodera, em Jesus que me dá graça, eu posso todas as coisas. Nós poderemos suportar as pressões, porque Jesus não nos deixa só, Ele está presente para nos auxiliar. E como é que Ele nos auxilia? Através do seu Espírito. Paulo vai dizer o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos auxilia nas nossas fraquezas. Eu vim dizer-lhes que nas nossas fraquezas, em 2021, o Espírito Santo vai nos fortalecer, vai nos renovar, vai nos confortar, vai nos dar graça para enfrentar as dificuldades que podem surgir ao longo da caminhada. É por isso que a gente pode caminhar, é por isso que a gente pode enfrentar mais um ano. Por quê? Porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós seremos fortalecidos pela presença do Senhor. E terceiro, se Ele está conosco, então nós temos razões para cantar, razões para se alegrar, razões para louvar, ainda que seja um ano complexo. É aquilo que fez Paulo e também fez Sila na prisão. Bateram neles, humilharam eles, algemaram eles, e diz a palavra que à meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a orar, e os presos começam a observá-los, como que perguntando no interior: quem consegue louvar, cantar, se alegrar na prisão, algemado, sendo batido? Quem consegue? E a resposta era simples: eles podiam, porque Jesus estava com eles. E se Jesus estava com eles, eles podiam se alegrar na presença do Senhor. É aquilo que disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, o broto da oliveira minta, no campo não haja mantimento, as ovelhas listradas lá no curral não estejam, e as vacas, os bois lá na manada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Se Deus está conosco, ainda que for um ano complexo, nós podemos alegrar, porque a razão da nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo. E se Ele está conosco, nele cantamos. E se Ele está conosco, nele louvamos. E se Ele está conosco, nele nos alegramos, porque Ele é a razão da nossa alegria. Mas aí vem uma pergunta que não se cala: e quem garante que Ele de fato é por nós? E se Ele for contra nós? Quem garante que de fato Jesus está conosco? Quem garante que de fato esta promessa é para nós? E se Ele for contra nós? Se Ele é por nós, temos segurança. Se Ele é por nós, temos paz. Se Ele é por nós, seremos fortalecidos. Se Ele é por nós, seremos consolados. Se Ele é por nós, poderemos alegrar. Mas e se Ele for contra nós? Quem garante que Ele é por nós? E aqui vou lhe perguntar 3 razões básicas desse texto. Se quisermos saber se de fato Ele é por nós, aqui no texto
A ideia é, primeiro, é que esta promessa foi feita para aqueles que são discípulos de Jesus. Em outras palavras, esta promessa é para aqueles que são seguidores, discípulos de Jesus. Se você está aqui e ainda não serve, ainda não o segue, ainda não é seu discípulo, então esta promessa não é para você. Agora, se você está aqui e já o recebeu e é discípulo dela, então é para si. Por isso, se você me ouve, eu vim dizê-lo também. Enquanto é tempo, a palavra diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, Ele os deu o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. O tempo é este de recebê-lo, a hora é esta de recebê-lo, o momento é este de se render a Ele e tornar-se discípulo dEle. Se tornando discípulo dEle, o recebendo, eu posso dizer a você sem medo, esta promessa é para você e Ele está dizendo, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda verdade, quando é que a gente pode ter certeza de que Ele é por nós? Sabe quando? Quando nós colocamos Jesus no seu devido lugar. Que lugar? O lugar de centro, o lugar de controle. Perceba que os discípulos agora vão começar a andar, a viver, a caminhar a partir do quê? A partir do controle de Cristo, a partir do comando de Cristo. Vão começar a viver a partir do quê? A partir do direcionamento de Cristo. Em outras palavras, a vida deles é movida a partir de Jesus. Tudo o que eles estão fazendo está condicionado, está relacionado e está colaborando para quê? Por quê? Por aquilo que Cristo está orientando. Sabe o que é isso? Coloca Jesus no lugar que é só dele, no lugar de centro. Não faz de homens, de mulheres, de trabalho, de crianças a razão da sua vivência. Não faz da sua família a razão do seu viver. Sem minha família eu não vivo. Sem meu filho eu não vivo. Sem meu marido eu não vivo. Sem minha esposa eu não vivo. Não. Sem a minha saúde boa eu não vivo. Não. A razão do nosso viver não devem ser pessoas, coisas, saúde, prosperidade ou outra coisa. A razão do nosso viver deve ser Deus. Nós devemos viver para Deus. Nós fomos criados para Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Não coloque o seu filho, não coloque sua esposa, não coloque seu esposo, não coloque a sua saúde no lugar que pertence somente a Deus. O lugar de centro, o lugar de sentido, o lugar de propósito, o lugar da razão de viver. Então quer dizer que eu não vou cuidar dos meus? Não é isso. Eu devo amar a minha esposa para a glória de Deus. Eu vou cuidar do meu filho para a glória de Deus. Eu vou zelar pela minha saúde para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo o que fizemos deve ser para a glória do nome de Jesus. E os apóstolos agora estão caminhando, estão vivendo para quê? Para a glória do nome do Senhor. Sabe quando é que o Senhor é por nós? Quando nós somos por Ele. Quando a nossa vida é para a glória dEle. Quando o nosso mover é para a glória dEle. Quando o meu trabalhar é para a glória dEle. Quando o meu respirar é para a glória dEle. Quando tudo que eu faço é para louvor e glória do nome do Senhor. E terceiro, eu termino. Sabe quando é que Ele é por nós? Quando a gente faz como os apóstolos, o que? Passaram a considerar a vida deles como se fosse nada. Em nada eu considero a minha vida preciosa, conquanto que eu cumpra o propósito que me foi concedido. O que é isso? Em outras palavras, eles não viviam para eles.
É como se eles pudessem dizer: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Sabe quando é que Deus é por nós? Quando a gente consegue dizer: com Cristo eu fui crucificado, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Se a gente fizer isso, eu vim dizer-los que Jesus está dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a gente fizer isso, podemos ter certeza em dizer: Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele está presente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: ninguém. Coloca-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Que ninguém roube isso de nós. Que nós possamos caminhar os próximos 11 meses deste ano convictos, segurando uma bandeira que está dizendo: Ele está comigo, Ele está presente, Ele é o El Shammah. Ele prometeu sua presença nesta jornada, e nós não estaremos só. Nas madrugadas, nos momentos complexos, nos dias de lágrimas, nos dias de alegria, nos dias de perca, nos dias de vitória, nos dias de solidão, nos dias de convívio e comunhão, nos dias de tristeza, nos dias de alegria, nos dias de choro, nos dias de cântico. Tenha uma convicção: você não estará só, o Senhor estará conosco. Não importa como será o dia, se for um dia tenebroso, de escuridão, na escuridão, Ele pode dizer: eu estou aqui, eu não te deixei, eu estou presente para auxiliar você, fortalecer você na sua fraqueza. No dia de alegria, de euforia, Ele diz: eu também estou aqui, porque fui eu que estarei proporcionando esta alegria para a sua vida. Por isso, nas noites escuras, Ele estará conosco. Nas manhãs daquele sol escaldente, Ele também estará conosco. Não importa o dia, o tempo, a situação, a presença do Senhor é uma promessa que nós temos de frequência em nossa caminhada. Por isso a Ele é glória, aleluia, a Ele louvor, a Ele toda a adoração, porque Ele estará conosco todos os dias. Minha oração é esta: que o Senhor testifica em nós esta convicção, que o Espírito Santo testifica em nós esta convicção, porque o Espírito testifica, o Espírito tem essa palavra interior em nosso coração. Temos a palavra aqui como promessa, mas o Espírito que está ali, Ele testifica a palavra no coração. Ele diz: eu estou aqui mesmo, eu estarei presente mesmo, você não está só, Ele estará conosco. A maior promessa que Ele pode fazer por nós, sabe o que é? Não é nos livrar do Covid, é dizer: eu estarei convosco todos os dias. A maior promessa que Ele pode nos dar não é dizer: olha, 2021 não vai ter mais luta. Dizer: olha, apesar da luta, apesar da crise, uma coisa tenha certeza: eu estarei ali com você em todo tempo, em toda hora, em qualquer situação. Nosso Deus não é um Deus deísta, que está longe, que está longe, que está longe. Não, Ele está presente, Ele emana, Ele está aqui, nós o sentimos, Ele é real, Ele está em nosso meio, Ele caminha entre nós e Ele vai conosco pela frente, porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus presente. Aleluia. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Isso, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.